Olá, pessoal, bem-vindos a mais um Conversas que Revolucionam, esse projeto tão querido que faz parte do projeto Revolução Amorosa, que sempre busca trazer um ponto de vista diferente sobre algum assunto importante. Ele começou presencial no ano de 2019 e agora, durante o período da pandemia, a gente ampliou as fronteiras do Conversas e está trazendo pessoas de vários locais diferentes com muitas visões de mundo diferentes para justamente poder contribuir de alguma forma com a tua evolução pessoal. E hoje é um dia muito especial para mim, porque eu estou recebendo a Flávia, uma amiga há mais de 20 anos, e a gente vai trazer um assunto muito interessante, que eu já vou começar a conversar com vocês. Flávia, muito bem-vinda, é uma alegria muito grande te ter aqui. Tu te apresenta e logo a gente já vai abrir, então, falar sobre o nosso tema de hoje. Obrigada, Liz. Estou muito feliz de estar aqui batendo papo com você. Sempre assisto as conversas, então é muito legal estar aqui. Eu sou a Flávia, sou carioca, sou mãe de uma criatura encantada de 7 anos de idade e sou bióloga e, na verdade, sou muito mais professora do que bióloga há muitos anos, né? Já sou professora de ensino superior há quase 17 anos já. E acho que tá bom para a gente começar. É, então tá bom. Bom, o nosso papo de hoje é um papo interessantíssimo, que é falar sobre o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Claro que a Flávia não é uma estudiosa desse assunto profissional, mas ela sabe muito, porque ela foi diagnosticada com TDAH. E aí a gente quer conversar um pouco justamente de alguém que vivencia isso, né, no dia a dia, para a gente poder destrinchar um pouco esse assunto e sair um pouco da literatura para a prática mesmo, né? E eu queria te perguntar, em primeiro lugar, Flávia, como é que tu descobriu que tu tinha o TDAH? É, Descobri, assim, absolutamente por acaso, conversando, na verdade, com um amigo que tinha levado o filho ao psiquiatra porque o filho era muito agitado e tal, e aí ele começou a falar e eu falei, gente, tirando essa questão, assim, dessa hiperatividade, né, corporal, digamos assim, mais clássica, né, tem um monte de coisas, assim, que se parecem muito comigo. E aí busquei um livro, né? Na época tinha um livro que era bastante famoso, e li o livro e falei, caramba, peraí, tem um questionário clássico, né? Que você responde, que é o questionário que dá o indicativo se você precisa procurar ajuda ou não. E aí eu já estava, na verdade, num momento assim, querendo procurar um psicólogo, na verdade, antes do psiquiatra, né? Porque enfim, estava me sentindo muito ansiosa, uma série de questões de trabalho, pessoais e tal. Eu falei, bom, acho que chegou a hora, né? Acho que está tudo certo. E aí, quando fui ao psiquiatra, realmente, assim, né, não tinha muita dúvida, né? Tanto ele quanto o terapeuta na época, né? Fizeram lá a avaliação e aí comecei a mergulhar um pouco nesse mundo, né? E não só fazer terapia e entender, mas ler muita coisa para tentar me entender um pouco, né? Entender como é que era isso, né? Entender como é que ao longo da vida isso tinha me afetado. Enfim. Sim. O que que tu acha, assim, que são as características que mais atrapalham no teu dia a dia que a gente pode trazer associadas pro TDAH? Eu acho que talvez a maior dificuldade seja tudo aquilo que está relacionado ao que a gente chama das funções executivas, né? Que tem a ver com a nossa percepção de tempo. Então, é, a gente, eu principalmente assim, eu não sou de chegar muito atrasada nos lugares porque eu já fico, né, prestando atenção. Mas é assim, tenho 10 minutos para fazer aquilo. E aí você acha que você vai fazer, sei lá, 35 tarefas, né, em 10 minutos, porque, né, a percepção de tempo ali é estranha.
um esforço muito maior para fazer atividades corriqueiras, atividades assim que as pessoas fazem, né, num estalo, e que para quem tem o transtorno é muito mais difícil de fazer, né? Tem uma questão assim também muito associada à coisa da novidade. Então, é engraçado porque o transtorno se chama déficit de atenção, e, na verdade, uma das discussões hoje em dia é, inclusive, né, para mudar o nome, porque Claro. não é, a pessoa que tem TDAH, ela não tem a atenção. Na verdade, ela tem, talvez, atenção para coisa que não deveria ter atenção, né? Atenção Então, tem a questão do hiperfoco que se fala muito, tem a né? questão do hiperfoco. Então, quando você tem uma coisa que você gosta muito, né, você tende a ficar mergulhado naquilo, e aí você quer saber absolutamente tudo sobre aquilo, e você esquece completamente da hora, esquece de comer, esquece de ir ao banheiro, né? Então, isso tanto na criança quanto no adulto, né? Eu fui diagnosticada na vida adulta, mas, né, quando eu olho para trás, porque esse é o primeiro exercício, né? O TDAH, ele precisa, para ele ser realmente o TDAH e não ser só um momento de ansiedade, você tem que identificar isso, né, ao longo da sua vida, e quais são os prejuízos que isso, né, te trouxe ao longo da vida. Então, tem essa coisa realmente de que quando você gosta de uma coisa, você só pensa naquilo. Só que aí passa na sua frente uma outra coisa interessante. E aí aquilo você já não quer mais, e agora você quer saber tudo sobre aquela outra coisa. Claro. Né? Então, isso às vezes atrapalha um pouco, porque você deveria estar fazendo uma coisa que você tem que fazer, né? E a sua cabeça está ali naquela outra coisa que você gosta mais de fazer. Então, e normalmente não é uma coisa que deveria ser feita, né? É alguma coisa que te faz fugir da realidade, né? Faz fugir bastante, assim. Então, essas atividades, que são atividades mais corriqueiras e que as pessoas executam assim de uma forma quase mecânica, né? Tem que fazer, vamos fazer. Para quem tem o TDAH, assim, você tem que despender, sei lá, 3, 4 vezes mais energia para fazer a mesma tarefa. Me dá um exemplo, Flá. Vou dar um exemplo da minha adolescência. Estudando para o vestibular, eu me lembro claramente, assim, de passar os finais de semana inteiro estudando. E aí os meus amigos todos falavam, não, mas ela estuda muito, né? E eu me sentia uma fraude completa, porque eu entrava no quarto e eu passava o dia inteiro para ler 3 páginas da apostila. E às vezes de uma matéria que eu achava legal, sabe? Mas a cabeça está sempre em outro lugar, assim. Eu gosto de eu tenho duas imagens assim que para mim elas ajudam a entender o que se passa no cérebro de uma pessoa com TDAH. Uma imagem assim, digamos, mais bucólica, né, de uma certa forma, que é você estar num veleiro em alto mar no meio de uma tempestade. Então, você está sacudindo o tempo todo, você não sabe o que você segura primeiro, você não sabe onde você se segura, você não sabe para onde você vai, você sabe que você tem que ir para algum lugar. Né? Sim. E a segunda, mais, digamos assim, anedotal, né? É como se os seus pensamentos fossem aquela briga dos meninos no recreio, quando vira um bololô e todos os meninos começam a brigar juntos, está todo mundo sacudindo, você não sabe mais quem está ali, de repente sai um, sabe? De repente sai o outro. Então, essa é a sensação o tempo todo. E isso é engraçado, a gente conta de uma forma engraçada, e isso é uma característica do TDAH, rir muito de si mesmo, fazer muita piada com você mesmo. Mas é exaustivo mentalmente, é absolutamente exaustivo. Então, em determinadas situações que as pessoas tendem a gostar do ambiente, uma pessoa com TDAH fica exausta. Por exemplo, áreas de trabalho abertas, com muitas mesas, e é ótimo para cooperação, né? É ótimo, mas para uma pessoa com TDAH fazer com que a produtividade dela caia muito, despenque. porque tem muita distração, né?
muita distração. Você já tem uma perturbação mental que é sua, que está ali te sim. acompanhando o tempo inteiro, uma dificuldade muito grande, né, de se libertar daquilo para ter foco no que está fazendo, e aí você ainda tem assim um excesso de estímulo externo, né? Sim. E aí eu fiquei Então, até pensando o desafio que para muitas pessoas que de repente nem sabem que tem o TDAH, de fazer um home office. Porque tu senta para trabalhar e tu lembra de uma roupa para lavar. Tu vai lavar a roupa, tu lembra da louça que tinha que para organizar. Tu lembra da louça e tinha outra coisa. E daí do nada aparece uma vontade incrível de arrumar o roupeiro. E é muito exatamente. distrator ao mesmo tempo. Então, assim, colocar foco dentro de casa é praticamente, mal comparando, a mesma coisa que um coworking com espaço aberto, né? É isso, é o que eu tenho vivido desde março do ano passado, assim, Sim. é muito difícil, é muito difícil. E aí você fica muito mais cansada, porque Uhum. né, é o cansaço mental que Sim. te esgota, né? E uma sensação de frustração muito grande, né? Uhum. Eu acho que uma sensação, né, que as pessoas, os adultos principalmente, com TDAH, eles compartilham, é essa sensação de que poderiam ser muito mais do que são, sabe? Assim, em termos de realização. Saber que tem capacidade de, mas não conseguir fazer. Uhum. Né? Dizem, né? Eu tenho que acreditar que por causa da velocidade de pensamento, né, as pessoas com TDAH elas tendem a fazer conexões inusitadas. Então são pessoas criativas, né, pessoas Uhum. que estão ali prontas para contribuir com inovação, né, mas ao mesmo tempo tem essa dificuldade, né, então Claro. precisa encontrar ali caminhos, estratégias e trabalhar com outras pessoas, né, Sim. que enxerguem o mundo de outro jeito, que processem as coisas de outro jeito para que consigam avançar, né? E tem aquela história de que a adrenalina ajuda com o foco? Por isso que as pessoas brincam que funcionam melhor sob pressão? Em geral, funcionam, né? Assim, e aí eu acho que isso não é só uma exclusividade do TDAH. É claro que as pessoas com TDAH, elas tendem a passar mais por isso justamente por Claro. causa dessa Sim. dificuldade, inclusive porque há uma dificuldade de planejamento, há uma Sim. dificuldade de priorização, né? E aí, de repente, tem aquele pânico do último minuto que funciona para todo mundo, né? Mas isso é horrível para o corpo, Claro. né? Assim, é ruim para o cérebro, isso tem uma série de consequências, né, bioquímicas horrorosas, né, para o É. corpo, não importa se você tem TDAH ou Sim. não, né? E é interessante, né? Porque é algo assim que parece que socialmente virou quase uma ofensa ou uma desculpa, né? Não, é que eu tenho déficit de atenção. Não, então tu só pode ter déficit de atenção, né? Eu queria que tu falasse um pouco sobre isso, assim, porque eu lembro que quando eu descobri que eu fui diagnosticada com déficit de atenção, era uma coisa tão nova que tinha os livros, achar o livro não era tão simples. E quando eu comentei com a minha família, disse, isso é mais uma frescura tua, porque tem coisas que tu não quer fazer. Mas quando eu comecei a me queixar de algumas coisas para minha terapeuta, né, tipo a dificuldade de gerenciar o tempo, a questão da procrastinação, a questão assim de gastar muita energia para ler um artigo, por exemplo, começar 5 livros ao mesmo tempo e não terminar nenhum, né? Então, assim, quando eu levei algumas coisas nesse sentido para ela, parecia muito uma falha muito pessoal, né? Então, as pessoas não tendem a achar que isso pode ser tratado, pode ser amenizado de alguma forma, né? Então, foi muito legal, porque o primeiro livro que eu peguei e li sobre isso, eu disse, nossa, tem mais gente que sente isso, tem mais gente que passa por isso. Mas ainda assim, a gente estava conversando um pouco antes sobre isso, né? Ainda assim, tem muitas pessoas que usam isso ou como um objeto de ofensa, vamos dizer assim, ou para se desculpar de alguma coisa que não fez. E daí meio que joga tudo no mesmo balde, né? Isso. Eu acho que assim, a primeira coisa é importante deixar claro
que o déficit de atenção não é um transtorno comportamental, ele não é um transtorno psicológico. Sim. Ele é realmente ali uma questão de neurotransmissores, né, de desenvolvimento do cérebro, né? Existe, inclusive, né, alguns estudos de componentes genéticos, né? Então, esses estudos, eles vêm se desenvolvendo. Então, você nasce com isso, ou pelo menos com uma predisposição a desenvolver esses traços, né? Então, não tem nada a ver com o comportamento. O comportamento, na verdade, ele é uma consequência de uma questão que é bioquímica, claro, né? E tem muita gente, infelizmente, né, que coloca tudo nessa caixinha, né, da preguiça, do você não quer fazer. Isso tem consequências, às vezes, muito graves na infância, né? Quando você tem uma criança que tem dificuldade na escola, porque com frequência, apesar de serem pessoas, em geral, muito inteligentes, né? Mas são pessoas que processam as coisas de outro jeito, que têm outras necessidades, né? E aí, às vezes, ali aquele sistema, né, usual, comum, não tem nada encaixa, mais torturante, né, para uma pessoa com TDAH do que ficar sentada numa cadeira, sabe? Então, a criança que precisa se levantar, que toda hora quer fazer alguma coisa, né? Ou a criança, eu nunca fui essa criança hiperativa, né? Nesse sentido de levantar, de precisar correr, apesar de que eu gostava muito de correr. Mas eu era essa criança que ora estava no mundo da lua, a cabeça estava absolutamente em outro lugar. Essa minha capacidade de desligar, ela é absurda. A minha até hoje. Eu, às vezes, peço desculpa para as pessoas, né? Eu já aprendi, olha, gente, desculpa, te perdi, sabe? Não volta aí, rebobina. A cabeça, você falou um negócio que disparou aqui, eu já estava em outro lugar. Já foi. Eu li. Teve um livro, agora eu não vou saber se foi o Tendência à Distração ou Mentes Inquietas ou alguma coisa assim, que fala que a questão do TDAH, e muitas vezes nas meninas é mais difícil de diagnosticar, porque a menina faz essa coisa do desligar, então ela parece sonhadora, ela não parece hiperativa, né? A forma dela desligar é diferente da do menino, né? Exatamente. Então, assim, eu nunca tive isso, mas eu tinha essa coisa e eu estava sempre mexendo, né? Tô sempre gesticulando, sempre, né? Ou a perna sacudindo, aquela pessoa que está sempre com a perna sacudindo. Sim. De chegar no final do dia com dor nas pernas e não entender por que, gente, mas eu não andei tanto, eu não fiz tanta coisa, mas você passou o dia inteiro sacudindo a sua perna, né? Então vai incomodar. Então, e eu acho que tem uma questão realmente da falta de compreensão, pela falta de conhecimento mesmo das pessoas, né? E existem as pessoas que se escondem também, né, atrás disso, ou porque tem, né, e se definem como, né? Então, eu sou o TDAH, eu não sou o TDAH. O TDAH é uma parte de mim com a qual eu preciso conviver, eu tenho que entender o que isso traz para a minha vida e como é que eu vou lidar com isso, né? Como é que eu vou conseguir adaptar ali a minha vida, o meu dia a dia, para conviver com isso, para que isso me prejudique menos, para que, né, eu sofra menos, enfim. Mas tem algumas pessoas que acabam se escondendo atrás disso, ou o que me deixa mais angustiada é quando você fala para alguém, né, que você tem TDAH, e aí você fala sobre algum traço, e eu, de vez em quando, no Instagram, assim, né, venho falando um pouco sobre isso, porque eu acho importante as pessoas entenderem que nós somos diferentes, todos somos diferentes, né? E aí tem sempre alguém que manda, poxa, mas eu sou assim também, sabe? Eu também sou distraída, eu tenho certeza que eu tenho TDAH. E aí eu sempre pergunto, mas você é distraída desde quando? O que isso trouxe para a sua vida, né? O que é assim desde criança e tal? Então é importante entender, né, que isso traz prejuízos à vida da pessoa, né? A pessoa pode estar ali, você pode achar que está
tá tudo bem, mas a pessoa está em constante sofrimento, às vezes, sabe? De perceber isso, de se achar preguiçosa, porque as pessoas dizem para você que você é preguiçosa, de achar que você não é proativa, né? Isso aí é só ir lá e resolver, assim, é lá e resolver para você. Para mim é difícil. Em compensação, tem outras coisas que para você são muito complexas e que para mim são fáceis e prazerosas, sabe? Então essas coisas mais simples eu acho difícil fazer. Então eu acho que nos últimos anos assim tem tido realmente, né, um aumento assim da consciência sobre a neurodiversidade de uma forma geral, né? Não só o TDAH, mas o autismo, né? E outros transtornos que também, né? Tanto o TDAH quanto o autismo, eles não são 880, né? Você tem todo um espectro ali, tanto que hoje a gente chama de transtorno do espectro autista, né? Sim. E o TDAH da mesma forma, não tem um checklist assim, sabe? Você tem que marcar tudo. Não, há pessoas que vão ter alguns traços mais, né, proeminentes do que outros. Esses traços eles podem se modificar ao longo da vida, então você pode ter alguns traços na infância e na vida adulta, você ter outros traços, né? Então, você pode ser mais hiperativo na infância e você ser mais distraído, ter outro tipo de inquietude, na verdade, né? Na sua vida adulta. E há uma necessidade geral de colocar as pessoas em caixinhas muito bem determinadas, né? Uma dificuldade de lidar com a complexidade, né? E eu acho que tem muito essa questão também da aceitação, né, Flá? Porque assim, no momento que tu aceita como uma sentença, tu fica realmente preso ao diagnóstico. Mas eu gosto muito de te usar como exemplo, né? Porque tu tá no doutorado ou tu tá no pós-doc já? Não fiz pós-doc ainda. Ainda não. Né? Mas assim, uma pessoa com TDAH finalizar um doutorado, tu é uma das pessoas que mais lê que eu conheço. Quantos livros tu leu nesse ano já? Quase 40. Quase 40 livros. Né? Então, assim, isso mas acho que esse é o meu hiperfoco. Mas é interessante porque não é uma sentença do tipo eu não tenho capacidade para fazer, eu não vou conseguir fazer, eu me distraio fácil, eu não consigo ler. São 40 livros num ano. É uma média muito razoável, principalmente considerando a média de leitura no Brasil. Né? Mestrado, doutorado são absolutamente desafios imensos para quem tem TDAH, principalmente para qualquer ser humano comum, né? Tipo, que não tenha o transtorno. E tu consegue alcançar, né? E nas horas vagas ainda cria grupos de leitura, né? Fora as outras atividades como mãe, como artesã, como uma série de coisas. Então, assim, eu queria te perguntar o que exatamente tu faz para amenizar o impacto, né? Quais são, assim, porque, claro, a gente sabe que existem alguns tratamentos medicamentosos e tal, mas algumas pessoas não podem utilizar deles, ou às vezes não é indicado. Então, assim, quais são as saídas que tu acabou encontrando para, assim, diminuir o impacto e te trazer até um benefício para a tua vida, né? De alguma forma. Bom, vamos lá. Muita coisa para falar sobre isso. Primeiro, romper essa barreira, né, que existe, né, essa etiqueta que as pessoas colocam, que a pessoa com déficit de atenção não chega a lugar nenhum, né, não realiza nada. É claro que é difícil, né, tem essa coisa da novidade associada, então é muito comum as pessoas com déficit de atenção mudarem de cursos de graduação ou mudarem de emprego, porque elas estão sempre querendo alguma coisa nova, né? Eu acho que uma coisa que me ajudou muito ao longo da vida é que, embora os meus pais nunca tenham sabido, né, que eu tinha déficit de atenção, eu fui descobrir o déficit de atenção no final, quando eu já tinha defendido o doutorado, né? Mas eu tinha pais atenciosos,
né? Então, eu acho que o meu pai, principalmente, percebeu muito rapidamente como eu funcionava, né? Então, por exemplo, eu me lembro do meu pai sentar do meu lado para estudar na época do ginásio, né? Agora o Fundamental 2, né? Porque ele sabia que se ele saísse do meu lado, a Não minha ia render. cabeça ia viajar e eu não ia fazer, eu ia levar um monte de tempo para fazer. Na época do vestibular, ele, bom, agora, né, acho que ela já aprendeu como é que faz, e era isso, eu passava o dia inteiro, eu não estou exagerando. Meu pai me acordava cedo para estudar na época do vestibular, de sábado, domingo, eu sentava às vezes para estudar 8 horas da manhã, e às 8 horas da noite, eu não tinha acabado uma unidade da apostila. Eu estava fazendo a mesma coisa. Mas eu tinha feito 38 outras coisas no meio do caminho, né? Mas eu acho que, assim, essa estrutura, né? E aí, especialmente, né, na questão de quem está ouvindo a gente e que identifica esses traços num filho, por exemplo, opa, será que, né, meu filho é assim? É a questão do estabelecimento da rotina mesmo, sabe? A rotina é extremamente importante, extremamente importante. E eu acho que, assim, na época em que eu estava na infância ou na adolescência, a gente tinha uma vantagem muito grande em relação a hoje em dia, que não existia internet. É verdade. Então, a gente tinha muito menos distração do que a gente tem hoje. E já era difícil pra caramba, né? Então, a minha distração estava lá no meu quarto, né? No caderninho, eu sempre gostei de escrever, então escrevia coisas aleatórias, ou abria um livro, né? Não tinha televisão no meu quarto de jeito nenhum. Embora depois de um tempo a minha mãe tenha entendido, por exemplo, que para eu fazer dever de casa a televisão ligada me ajudava, eu não estava prestando atenção na televisão, não ficava nem de frente para a televisão. Mas aquilo entrava em alguma frequência do meu cérebro que bloqueava uma parte da distração, sabe? É como se ocupasse um espaço. Tu costuma usar a música clássica? Dizem que a música clássica ajuda bastante a cadenciar o pensamento, né? Clássica, assim, não necessariamente. Né? Mas há algumas músicas instrumentais que me ajudam bastante, né? E não pode ser assim no ambiente, tem que estar no fone realmente, né? Aquilo entrar. Então, isso às vezes, quando eu preciso escrever, produzir coisa escrita, eu sempre coloco, porque isso me ajuda muito, muito. Para mim é uma coisa que funciona muito bem, assim. A música, quanto mais repetitiva for, melhor. Exatamente. E isso eu também identifiquei desde criança, quer dizer, eu acho que assim, eu acho que eu sou uma pessoa bastante privilegiada pela estrutura familiar que eu tive. Né? Eu tinha uma mãe professora, o meu pai sempre foi uma pessoa organizada, então ele organizava a minha vida para mim, então a minha vida estava sempre organizada, ele me cobrava as coisas, ele sabia dos meus compromissos, então isso me ajudou muito. Para quem não tem isso, é realmente muito difícil, né? E aí, para quem, né, identifica isso no filho, é importante saber que a energia que você vai gastar com esse filho precisa ser maior. Você precisa ter uma atenção maior. Sim. Né? Não adianta dizer, olha, toma aqui o seu dever de casa e traz aqui para mim. Você provavelmente vai ter que sentar do lado, e às vezes só por estar do lado. Né? Existe uma técnica que eu não achei nenhuma tradução para o português, mas que é muito usada lá fora e que eu usei a vida inteira sem saber, né? Sempre funcionou para mim, que eles chamam de body doubling, que é você ter uma pessoa do seu lado. Ela não precisa falar com você, ela não precisa estar fazendo a mesma coisa que você, mas só por ela estar do seu lado, fazendo alguma coisa, você se sente compelido, motivado a fazer. E engraçado que eu só soube disso como técnica muito recentemente. E eu tenho um amigo que trabalha comigo, que tem TDAH também, e que com muita frequência a gente combina de fazer coisas junto, sabe? Assim, putz, eu tô demorando muito para fazer as coisas hoje, vamos trabalhar junto? Aí a gente ia, né, ou para uma sala de aula, ou, enfim, para algum lugar assim, e a gente estava fazendo coisas completamente diferentes, mas só pelo fato de estar, a gente não conversava, mas só pelo fato de estarmos ali um do lado do outro, um olhando, ela está fazendo, então também vou fazer e tal,
a gente conseguia executar as coisas que a gente Legal. demoraria o dia para fazer em 1, 2 horas. E isso é uma técnica que é muito comum nos Estados Unidos, e não só nos Estados Unidos, né? E agora com essa coisa da pandemia, de todo mundo estar online, tem sessões online que você se inscreve em sessões do Zoom, eles fazem tipo um sorteio, ó, tal hora, tal pessoa, e aí você entra e tem uma outra pessoa ali que você não conhece, que você vai conhecer na hora, Que e legal. você vai ficar ali, né? É como se você tivesse, assim, putz, não posso não fazer, né? Tem uma pessoa me olhando aqui, então eu preciso fazer. E é engraçado que eu nunca fui muito boa de estudar com outra pessoa nessa coisa do trabalho de grupo, de ter que conversar, de falar muito, porque aquilo me deixava meio desnorteada. Eu precisava de uma certa calma para eu processar. Mas eu sempre gostei de vamos para a biblioteca estudar, vamos para a biblioteca estudar. Mas se eu fosse sozinha para a biblioteca, eu não fazia nada. Se tivesse uma pessoa do meu lado, eu fazia um monte de coisa, né? Então, isso é uma técnica interessante, assim, para se utilizar, né? E foi por causa disso tudo, assim, que eu acabei virando a louca da organização. Porque o que aconteceu, né? Eu morei com os meus pais até o final do mestrado. Então, por mais que o meu pai ou minha mãe não soubessem, né, dos meus prazos, dos meus compromissos, né? Eu estava sempre contando, sempre dando satisfação, e aí eu acabava me lembrando, mas eu nunca fui essa pessoa de usar agenda, de anotar as coisas, sempre não tem uma memória ótima, né? Porque HD vazio, quando a gente é jovem, a gente tem mesmo, né? E eu tive o privilégio também de poder só estudar até o final do doutorado, né? Então, é claro, eu tinha muito menos coisa na cabeça. Só que no doutorado, eu fui para São Paulo. Né? Eu fiz doutorado na USP, eu me mudei e fui morar basicamente sozinha. Né? Quando eu fui para São Paulo, eu morava com um namorado que fazia, era estudante da USP também. Então, na época em que a gente morava junto, as coisas até fluíam mais, porque a gente estava nessa coisa do Barry Dublin, né? A gente estava ali fazendo as coisas junto e tal, não sei o quê. Quando eu fui morar sozinha, aí a minha vida foi ladeira abaixo totalmente. Eu perdi o controle. Perdi o controle no sentido de esquecer de conta para pagar. Apagar da cabeça. Esquecer mesmo. Esquecer, assim. Cheguei a perder o plano de saúde por causa disso. Né? Paguei multas e multas de contas. Não tinha débito automático naquela época, gente. Né? Débito automático salvou a minha vida. E isso me deixava desesperada, porque eu falava, eu não sou irresponsável, eu sei que eu não sou irresponsável, por que eu não consigo fazer isso, né? E aí tinha uma pessoa que trabalhava comigo lá no doutorado, que era super organizada. E eu achava aquilo sensacional, porque ela trabalhava em casa, ela sentava com hora marcada, trabalhava, fazia tudo e arriscando as tarefinhas. Achava linda a agenda dela com as tarefinhas riscadas, assim, os meus papéis, né? Muitos papéis variados, espalhados, eu não sabia onde as coisas estavam. E aí eu falava, gente, é isso, eu preciso chegar nesse ponto, né? É isso, ela tem clareza das coisas, e aí eu via isso, né? Assim, ela tinha clareza, ela sabia o que ela queria, ela dizia não, né? Para as coisas que, não, isso aqui não é legal, mas isso não é importante. Eu ficava assim, mas isso é tão legal, como é que ela não quer fazer isso, sabe? Mas aí a gente vem a questão da clareza, né? Porque quando tu tem claro o que tu tem que fazer, é mais fácil de dizer não. Mas aí como é que você vai ter clareza se dentro da sua cabeça tá o bololô dos meninos no recreio? É muito difícil, né? Então eu comecei a entender que eu realmente precisava de rotina e que eu precisava de organização. Porque você começa a se lembrar assim, gente, foi outro dia que eu era uma pessoa responsável. Por que isso? Você começa a se sentir irresponsável, incompetente, incapaz. É uma sensação horrorosa. E aí, no meio do doutorado, eu entrei em depressão. Eu tive uma crise de depressão.
porque eu tinha consciência de que eu era capaz de fazer as coisas que eu não estava conseguindo fazer, mas eu não conseguia fazer. Então e não foi aí que eu descobri, né? Porque nessa época eu ainda não fui para o psicólogo, né? Sei lá como, até hoje eu não sei como é que eu consegui dar a volta por cima. Eu acho que é porque eu gostava tanto do que eu fazia no doutorado e aquilo era tão importante para mim que eu fui tirando força e tinha toda uma rede ali também de amigos, enfim, né, de pessoas que estavam ali juntas, outras pessoas que também moravam sozinhas, de São Paulo, onde eu fazia meu trabalho de campo. Então a gente tinha ali um grupo que se ajudava muito e aí foi, sabe? Mas aí logo depois do doutorado, que aí começou a vida adulta, né, propriamente dita, né, como as pessoas entendem, né, tipo, agora começou mesmo, né, agora você não vai mais só estudar. Eu acabei o doutorado, passei num concurso para professor de ensino superior no estado, hoje eu sou professora federal, né, mas na época era no estado, e aí as responsabilidades, né, aumentaram muito. Eu tinha a minha casa para cuidar, as contas para pagar, as coisas do trabalho, enfim, né? E aí essa sensação de incapacidade, de incompetência, de responsabilidade, ela só foi aumentando. E aí você começa a olhar para as pessoas em volta e fala, tem alguma coisa. A primeira coisa que você pensa tem alguma coisa errada comigo, né? Eu não penso mais assim, não tem nada de errado comigo, tem de diferente, né? Talvez da média ali que tá de errado não tem absolutamente nada, mas a primeira coisa que você pensa claro, tem alguma coisa de errado. E eu já tinha esse sentimento de inadequação desde a infância, né? De entender que eu processava as coisas diferente, né? Durante um tempo eu achava que todo mundo funcionava que nem eu. E aí você começa a perceber que não. Não é exatamente assim. Aí, né? As pessoas começam a te botar alguns rótulos e falar, opa. E aí foi justamente nesse momento, né, que eu estava nessa crise de ansiedade disparada por tudo isso, que aí eu fui procurar, né, psiquiatra, psicólogo e tal, até chegar, então, nesse diagnóstico. E aí começa uma outra fase da minha vida, que é uma fase de me entender, né, e entender como é que eu ia sobreviver. E eu que já tinha entendido que organização e rotina eram importantes para mim, tornei isso realmente como uma coisa fundamental na minha vida, virei a louca da organização, da rotina, de estabelecer rotina. Então, eu acho que... Isso tá até no teu Instagram, né? Até no nome do teu Instagram. Exatamente. Então, isso se tornou realmente uma coisa importante, me trouxe clareza, me trouxe um pouco mais assim de paz, sabe? Assim, de aceitação mesmo. Sim. E eu acho que isso é super importante, porque muita gente se coloca, é o que você falou, né? Coloca como uma sentença, né? Então agora eu não vou chegar a lugar nenhum mesmo. E eu tenho uma frase que me marcou muito, e foi depois do diagnóstico, né? Eu fiz terapia durante um tempo, não tomei medicação de cara, inclusive porque eu estava numa crise depressiva e de ansiedade. O psiquiatra falou, não vou te dar uma medicação para o TDAH, porque a gente precisa cuidar disso primeiro, né? E fazendo a terapia, eu comecei a criar essas técnicas, né? A terapia cognitivo-comportamental é a terapia mais indicada para quem tem TDAH. É a que tem resultados rápidos, mesmo porque ela é uma terapia que ela é mais prática, né? Então, eu saía das sessões com exercícios e o terapeuta me ajudou muito nessa questão da organização, realmente, né? Então, existem estratégias também dentro de casa, principalmente, né? Eu preciso enxergar as coisas precisam estar à mão, né? Porque isso facilita ali o fazer, né? E aí fiquei um tempo sem fazer terapia, né? Assim, beleza, já sei o suficiente, já tô bem o suficiente, até ter filho. Aí é um outro nível, né? Passa para um outro nível, assim, Sim. né?
E aí acontece neste momento uma coisa muito típica do TDAH. Eu não faço ideia de como é que eu cheguei aqui, do que eu queria falar, que eu dei esta volta e cheguei aqui. Eu não me lembro. Você pode me perguntar outra coisa e eu vou lembrar onde é que meu raciocínio estava. Mas é muito interessante, assim, te ouvindo falar, né? Porque tu falou de várias coisas que podem ajudar qualquer pessoa, né? A questão de estabelecer uma rotina, a questão de deixar as coisas à mão, que é um artifício que eu uso também, ter um apoio de um psicoterapeuta, de um psiquiatra, porque isso também vai ajudar, né? Trocar com outras pessoas, né? Pesquisar um pouco sobre o assunto. Então tem várias coisas que são muito viáveis, né? Para qualquer pessoa, ainda que sejam pequenos passos assim para começar mesmo. E claro, assim, tu tava falando, isso tudo foi até eu ter filhos, né? Por quê? Porque o filho é uma rotina completamente diferente da qual tu tem pouquíssimo controle. E claro, daí assim, a gente tem aquela nossa super rotina perfeita, mega organizada, porque depende só de nós, e daí entra um fator, né, que tem ausência de controle, porque a criança escolhe quando ela vai chorar, quando ela vai querer comer alguma coisa, quando ela vai precisar de atenção, e a gente tem que movimentar as coisas em função de alguém. Então, mais ainda é importante ficar organizado, mas até lá, essa chacoalhada, ela pode desestruturar tudo, né? Se a gente não tiver muito atento para isso. Fora a questão hormonal, né? Fora a questão hormonal. E a quantidade de responsabilidades, total, né? Você tem ali um ser que depende de você. Exato. Né? Em boa parte da vida ali vai depender de você. E eu acho que para a mulher com TDAH, a mulher adulta com TDAH, ela sofre muito, porque você tem toda uma pressão da sociedade, né, hoje, de que você tem que ser super produtiva. Nem vou entrar aqui na questão da problematização da produtividade, porque isso é um outro assunto. É para outra conversa. Exatamente. E aí as pessoas esperam, né, de uma pessoa que não tem TDAH, né, esperam de qualquer mulher que ela seja capaz de continuar produzindo da mesma forma, mesmo com filho. Você ouve as coisas mais estapafúrdias do tipo, você não escolheu ter filho, então, né, você tem que ser capaz de fazer e tal. E aí você pensa numa pessoa que sabe que funciona de forma diferente, sabe que o mundo não é feito para a forma com a qual você enxerga o mundo, processa as coisas, etc. Você já tem esse sentimento de incompetência, de incapacidade, e aí o filho vem, e o filho, especialmente, né, no começo, é uma prioridade, porque claro, todo cuidado, né, você nutre, né? Quem amamenta, né, a alimentação, a nutrição do seu filho depende de você. Você não só precisa estar disponível, como você precisa estar bem, que é para produzir o leite da melhor qualidade, né? Então, assim, você tem que produzir tudo do trabalho, mas você precisa estar plena, né? E aí você já tem tudo isso na cabeça, que você já é inadequada. Gente, é uma loucura. É uma loucura. Então, assim, ter essa clareza, né? E aí ter essa segurança, inclusive, de dizer, olha, a minha prioridade nesse momento, esse aqui é o meu projeto mais importante nesse momento, o resto eu vou encaixar quando dá. Mas imagina, se você já passou a vida inteira com um monte de rótulo pregado na sua cabeça... É mais um. É muito difícil você dizer isso, sabe? Mas é importante dizer. E aí a gente vê, assim, em pleno século XXI, a gente tendo dificuldade, muitas vezes, de desromantizar a maternidade, um transtorno de déficit de atenção, a questão da multipotencialidade, que no final das contas muitas vezes está escondendo uma dificuldade muito maior, né? Está mascarando uma série de outras coisas, e eu não digo que é assim com todo mundo, mas pode, sim. Então é mais um rótulo, né? Então a gente tem que tomar tanto cuidado, assim, e são tantas coisas para resolver que ou a gente consegue se centrar o suficiente para dizer vários nãos que já deviam ter sido ditos há um tempão atrás, ou a gente vai viver na roda do hamster,
né? Tá. Então, assim, as coisas, até para retomar, né, para nós e para quem está nos escutando, né, a rotina, a questão da música. Eu sei também que tu faz aula de canto, né, Flá? Isso também ajuda muito a organizar a cabeça, porque é como se a gente criasse uma cadência para o nosso cérebro, né? E o trabalho manual também tem o mesmo princípio, né? Não é à toa que a arte-terapia tem, vamos dizer assim, tem tudo a ver com esse tipo de trabalho, de tratamento. Então, assim, tem várias coisas que a gente consegue fazer que podem amenizar o impacto e não criar mais um rótulo em cima da gente. Mas tem toda uma coragem, talvez não seja a melhor palavra, né? Mas uma coragem da gente se apropriar de quem a gente é e dizer isso não é para mim, isso não serve para mim e dessa forma eu não quero, né? Eu acho que a palavra é essa mesmo, Liz, assim, é ter coragem mesmo, porque requer coragem, né? Sim, Requer coragem, é romper barreiras, né, da sociedade, e a gente precisa romper essas barreiras, né, para que claro. a gente tenha realmente uma sociedade do jeito que a gente diz que quer, né? Sim, sim. E, você falou essa coisa dos múltiplos interesses, né, da multipotencialidade e tal, que é uma coisa muito comum em quem Uhum, tem TDAH, justamente por gostar da coisa da novidade, né? uhum, E é engraçado porque tem uma coisa curiosa, assim. A gente tende, né? Existe uma tendência da gente se envolver emocionalmente com pessoas que têm a mesma profissão com a gente. Isso é comum, né? Na uhum, faculdade, tem muita gente que se conhece na faculdade, vai perpetuando e tal. E dentro das ciências biológicas isso é mais comum ainda, né? Porque o biólogo ainda tem essa coisa do ser esquisito e tal, e aí os esquisitos, né, se juntam, esse pessoal que gosta de natureza, que gosta de ficar em laboratório, que gosta de ser cientista maluco, enfim, né? Como se não bastassem os outros, ainda tem mais um estereótipo colocado pela sociedade. E é engraçado porque os biólogos tendem realmente, né, os cientistas em geral, gostam muito de ciência. Em geral, a vida gira em torno daquilo. Né? Então, é ficção científica, é não sei o quê, e tem essa coisa de querer fazer trilha no final de semana. Enfim, tem todo o mundo gira em torno daquilo. E eu, em um determinado momento, não aguentava mais isso. Não aguentava. Eu falei, gente, eu preciso de pessoas que tenham mais do que 3 assuntos. Era essa frase que eu falava. E aí, num determinado momento da minha vida, eu parei de me relacionar com pessoas da minha área. Eu preciso de pessoas de outras áreas, porque eu quero aprender coisas diferentes. Eu preciso ser alimentada por coisas diferentes, sabe? E só que essa coisa de você ter múltiplos interesses não é uma coisa bem vista pela sociedade. sim. Porque quando você é criança, todo mundo faz aquela pergunta que, para mim, é das maiores atrocidades que a gente pode fazer com uma criança ou com um jovem, que é o que você vai ser quando crescer? Sim. E aí, assim, na verdade, a gente devia fazer essa pergunta esperando que a pessoa, que a criança ou que o adolescente responda feliz, né? E era Realizado. isso, né? Pronto. Mas a gente fica esperando, né? Que já é uma crueldade um adolescente com 17 anos ter que resolver o que ele vai ser para o Exatamente. resto da vida, porque a gente define as pessoas pela formação que elas têm, É. quando na verdade nós somos muito mais complexos do que isso, E é né? engraçado, por exemplo, quando a gente faz algum curso um pouco mais diferente, ou que foque mais em autoconhecimento, existe uma dinâmica que é assustadora para grande parte das pessoas, que é te apresenta sem falar da tua profissão, né? E as pessoas não sabem o que dizer, Exatamente. né? Exatamente. Sendo que muitas vezes elas são pais, mães, pessoas que fazem um trabalho voluntário lindíssimo, são artesãos, tocam um instrumento musical, tem tanta coisa interessante para falar e essas pessoas simplesmente consideram isso como secundário Ou tem vergonha, ou têm vergonha. porque as pessoas olham estranho. Você imagina, eu fazia doutorado e fazia ponto cruz. Imagina a quantidade de coisa que eu não ouvi. Eu acredito. Imagina, né? É. E isso, assim, eu vivo num mundo, né? O mundo acadêmico, ele ainda é um mundo mais cruel em relação a Com isso. certeza. Porque parece assim, você virou professor universitário e agora você precisa virar uma pessoa carrancuda.
sabe? Quanto mais franzida a tua testa, melhor. Assim, eu preciso ser responsável com o meu trabalho, né? As pessoas confundem ser sério no trabalho com estar sério. Estar sério, exatamente. Ou não poder. E as pessoas, eu nem acho que as pessoas não tenham outros interesses, as pessoas escondem esses interesses com dizer que gostar de pintar ou gostar de caneta colorida, como fosse eu. menor, como se fosse menor, né? Isso tirasse a minha autoridade no meu trabalho, sabe? Como se isso diminuísse. E aí você imagina uma pessoa como eu, que gosta de um monte de coisa. Eu cheguei à conclusão com a minha terapeuta de que eu gosto, o meu hobby é aprender. Ponto. Ótimo. Eu resolvi a minha vida aí. E é isso. O meu cérebro é alimentado por coisas novas. E eu continuo fazendo meu trabalho muito bem, obrigada. Tá tudo certo. E tá tudo certo. Inclusive, hora é ponto cruz, hora é pintura, hora é costura, hora é patchwork e assim por diante. Filosofia. Eu fiz uma pós-graduação em filosofia 2 anos atrás, sabe? E agora eu estou estudando neurociência aplicada à educação. Que eu vou usar no meu trabalho, porque eu sou professora. Então, assim, entender que eu, inclusive, trabalho, né? Eu sou professora de conservação de recursos naturais e dou aula no mestrado de práticas de desenvolvimento sustentável. Nada mais atual, nada mais complexo, que trata do dia a dia das pessoas. A gente está falando, não é só do salvar a arvorezinha e plantar a arvorezinha, né? A gente está falando de transformação na sociedade, no trabalho. Então, tudo que eu leio, tudo que eu faço, eu trago para dentro do meu trabalho. Claro. Então, assim, eu não consigo. E as pessoas falam, você não tem vergonha de falar? Você não tem vergonha de fazer um perfil na internet? Porque de vez em quando eu mostro que eu estou aqui, eu e as minhas canetas coloridas, planejando o meu dia. Não, porque esses são os meus 5 minutos de meditação, digamos assim, que eu estou ali me organizando, planejando meu dia, fazendo importante para minha rotina e tendo prazer ao mesmo tempo. E pronto. Eu tenho prazer com outras coisas, né? Então, assim, essa coisa do múltiplo interesse, né, ou da multipotencialidade é outro rótulo, porque assim, você não sabe o que é da vida. Não, eu sei o que eu quero, só que eu quero muitas coisas. Eu não quero uma ou duas. É isso. Eu quero muitas. E o que tem de mais nisso, né? E aí você fica vendo crianças, às vezes, né, que têm um potencial artístico enorme, têm um potencial corporal enorme, que são empurradas, às vezes, para determinadas carreiras, ou que é dito a elas que depois que elas crescerem, elas não podem mais fazer aquilo. Para mim, a coisa mais linda que existe hoje em dia é a quantidade de cursos de balé para adultos, sabe? Que é uma coisa Fantástico. Que está no imaginário de muitas meninas e que muita gente, depois que cresce, que descobre, não, eu não vou ser bailarina profissional, então eu não posso mais dançar balé. Então, eu acho que essa transformação na sociedade, e o que isso tem a ver, né, com o nosso assunto? Eu acho que isso tem a ver com a gente entender que o transtorno de déficit de atenção não é uma etiqueta, não é uma sentença de morte, que nós não somos esquisitos, né? Assim como as pessoas do transtorno de espectro autista não são também. São formas diferentes de enxergar o mundo, de entender o mundo, de processar o mundo. E nesse momento da sociedade que a gente fala tanto de respeitar a diversidade, essa é mais uma coisa que a gente tem que respeitar. Né? É o movimento aí da neurodiversidade que foi puxada pelo pessoal, né, que fala sobre o transtorno de espectro autista, mas o TDA está junto, existem outros transtornos que dizem respeito ao processamento do mundo, que estão ali também. Né? E eu acho que daqui a uns anos, algumas décadas talvez, a gente vai chegar à conclusão que, na verdade, a gente tem pessoas diferentes. Olha, que lindo! A gente só tem pessoas diferentes e que rico quando essas pessoas diferentes podem construir alguma coisa junto. Isso é que é o mais legal, né? A gente tenta tanto, a nossa geração principalmente tentou tanto padronizar as coisas quando o nosso tesouro está na diferença. Exatamente. Aí o nosso grande diferencial tá justamente nessas características diferentes, dessa forma diferente de ver o mundo. E eu acho que nisso, e nesse processo de filosofar a respeito, discutir a respeito, sofrer os impactos disso,
que a nossa geração sofre, os nossos filhos vão ser mais hábeis do que nós nesse enxergar a diversidade de uma forma mais feliz, mais parte da sociedade mesmo. Né? E de uma forma positiva, né? Olha que tranquila legal. E natural. E permite que as pessoas sejam muito mais livres, elas podem ser quem elas são e pronto. E tá tudo certo, né? Exatamente. Uma coisa que tem a ver, né, com esse meu pensamento de que, né, lá na frente talvez a gente só enxergue as pessoas como, né, um mundo neurodiverso realmente, é o quanto a gente se fala hoje, né, no mundo da questão da dupla excepcionalidade, né, a quantidade de casos de pessoas que têm 2 transtornos associados, especialmente a superdotação, transtornos de espectro autista e transtornos de déficit de atenção. Uhum. Então, tem até muita gente estudando assim, o quanto é difícil, às vezes, você separar a superdotação do TDAH, que muita gente é diagnosticada com TDAH quando, na verdade, é superdotado. E aí é mais uma coisa que a gente precisa quebrar, porque as pessoas acham que o superdotado é a pessoa com QI altíssimo, que é um gênio e que, sei lá, tem afeição por ciência, matemática, quando a gente já quebrou isso, né, com a história das múltiplas inteligências, né, então são pessoas que, na verdade, têm uma relação com o mundo até sofrida, né, porque tem uma questão da superexcitabilidade, da supersensibilidade, né, do senso de justiça que faz a pessoa sofrer quando, né, enxerga um mundo muito injusto, né, que é uma outra forma de você perceber o mundo, de você sentir o mundo, de você processar o mundo, e que entra ali também numa caixa, um outro estereótipo, né? E acho que assim, tem toda uma dificuldade muito grande, né? Então, o TDAH é só aquele que é hiperativo. Você não pode ter TDAH. O que eu mais ouço, você não tem TDAH. Não, você está errado. Porque você não é hiperativa. Imagina se eu não sou hiperativa, né? Falando do jeito que eu falo, rápido, gesticulando, não sou. Só porque eu não estou pulando, né? Só porque eu não passei a minha infância pulando. E você, professor, fez doutorado. É claro que você não tem TDAH, né? Ou falar para um superdotado, né, que não, você não é superdotado, seu QI não é 160, você não inventou a vacina da noite para o dia, né, assim, você... Gente, né, então, enfim, eu fico feliz que a gente tem tido um movimento de levar esse conhecimento para as pessoas, para que as pessoas entendam, né, a gente teve aí em relação ao TDAH agora, recentemente na televisão, né, e trazendo essas informações mais digeridas para as pessoas. Então, eu tenho esperança, assim, de que a gente vai ter um futuro que abrace mais as pessoas, sabe? Isso é fantástico, né? Porque a gente sempre está caminhando para frente, assim, né? E é por causa de pessoas que têm coragem de trazer esse assunto à tona que as coisas vão, vamos dizer assim, ficando mais naturais, ficando mais próximas da gente, né? E é muito bom que a gente possa estar conversando sobre isso aqui contigo, Flá. E assim, para a gente encerrar, né, se as pessoas que estão ouvindo a gente, né, e se identificaram com algumas das características ou identificaram isso num filho, que conselho tu dá, além da questão desse acolhimento que tu falou tão bem ali dos teus pais, né, que conselho tu pode dar para essas pessoas, assim, para a gente fechar essa nossa conversa? Eu acho que a primeira coisa, assim, se a pessoa não tem um diagnóstico e se ao ouvir essa conversa ela acha que ela tem, primeiro que não existe autodiagnóstico, né? Então, acho que um caminho é procurar, a gente tem uma associação no Brasil, que é a ABDA, né, que é a Associação Brasileira de Déficit de Atenção. Lá dá para encontrar esse questionário, que é o questionário que pode te indicar se você precisa procurar um profissional. Só um psiquiatra ou um psicoterapeuta especializados em TDAH são capazes de fazer isso. Na própria página da ABDA tem uma série de profissionais no Brasil inteiro. Eles têm, inclusive, um grupo de apoio. Então, para quem já é diagnosticado, eles estão fazendo esses grupos de apoio online, também espalhados no Brasil inteiro. É só se inscrever. Todo mês você se inscreve para participar das sessões. Procurar ler bastante para se entender, né?
E criar, eu acho, essas estratégias que algumas são bastante comuns, né, a todas as pessoas. Então, essa questão da rotina, o hábito do planejar, né, isso não é uma coisa fácil da gente adquirir, mas é uma habilidade que ajuda muito a lidar com a ansiedade, né? Ajuda a gente a filtrar as novidades, né? De entender que beleza, talvez eu queira realmente olhar para isso, mas não é agora o momento. Né? Uhum. Né? Então, criar essa rotina, se apoiar realmente em estratégias de organização, ter momentos para desacelerar e descansar, né? É comum precisar dos momentos de solidão, porque a confusão mental ela é muito grande. Quanto mais estímulo externo você tem, mais exaustivo né? Uhum. Procurar um nutricionista, né? Então, como tem a ver com neurotransmissores, né? Tem a ver com dopamina. Então, tem uma série de alimentos, né? Que podem ajudar a melhorar isso, né? Então, é bom procurar um nutricionista que tenha conhecimento, né? Inclusive, isso por si só não vai resolver, mas ajuda. Praticar esporte também ajuda bastante, né? Esporte, enfim, exercício físico, fazer algum tipo de exercício físico prazeroso, porque isso também vai liberar aí essas substâncias que ajudam, né? E eu acho que psicoterapia é fundamental, né? Terapia cognitivo-comportamental, principalmente. E eu acho que, assim, é se conhecer mesmo, sabe? É se entender, não colocar esse rótulo, sabe? E entender, quando a gente entende quem a gente é realmente, como é que a gente funciona, a parte da coragem vem mais fácil, sabe? Mas quando a gente não se entende direito, você fica sempre com essa sensação de ter que se adaptar ao mundo. E é isso que a gente passa a vida inteira fazendo, né? Se adaptando a um mundo que não foi feito para a neurodiversidade, né? Digamos assim. Como muitas coisas, né? Sim. Então, acho que encontrar assim, esses caminhos da gente poder ser o que a gente é. Né? Então, eu falei muito dessa coisa de que é muito comum as pessoas mudarem de profissão, né? Ou mudarem de emprego. Né? Não mudam de profissão, mas mudam de emprego. E às vezes as pessoas perguntam, você não tem vontade? Eu falei, às vezes eu tenho vontade. Mas eu, inclusive, você sabe, uns 2 anos atrás, eu pedi licença da universidade para ter uma outra experiência, né? E foi importante, inclusive nesse processo de me conhecer, de entender os meus limites, o que funcionava, o que não funcionava para mim. E o que eu faço hoje, né? O que eu faço dentro da universidade hoje, o que eu pesquiso, né? Os meus assuntos de interesse são completamente diferentes de, né, uma década atrás. Legal. Então a gente também tem essa possibilidade, né? Eu trabalho com uma ciência que é muito ampla, então a minha alimentação, assim, né, da novidade é mudar a abordagem, né? Então, isso pode ser uma dica também para as pessoas, né? Às vezes você pode fazer pequenas transformações que já mudam totalmente o ponto de vista, né? Na sua vida, que já te dá, né, aquela dose de dopamina que você precisa, né? Sim. Então, eu acho que é isso. E é isso. Eu acho que quanto mais pessoas se entenderem e tiverem coragem de falar sobre o assunto, mais a gente caminha realmente para um futuro em que esse espectro todo neurodiverso vai ter o seu lugar, vai ter menos ansiedade, porque não vai ficar buscando se adequar, né, a um modelo aí esperado pelas pessoas. E a gente não está aqui, a gente não veio ao mundo para ficar atendendo as expectativas das outras pessoas. Eu acho que isso é a coisa mais importante. É difícil, mas é a mais importante. Que bacana. E assim, eu te agradeço muito até por ter trazido o tema, né? E colocado detalhes, inclusive, do teu dia a dia, da tua história, porque eu tenho certeza que isso ajuda, Flávio. Assim, realmente é um movimento muito corajoso, mas eu acho que tu é um dos melhores exemplos, assim, de como lidar com isso de uma forma
sustentável, né? De uma forma que consiga te fazer bem e que não fique só com o ônus, né? E com o rótulo do TDAH. Né? Então eu te agradeço muito ter contribuído. Eu tenho certeza que quem nos escutou até aqui está recebendo um monte de informação bacana, prática, né? E eu tenho certeza que isso contribui para que a gente consiga olhar, né, para a nossa sociedade de uma forma realmente muito mais acolhedora, que eu acho que esse é o nosso caminho. Eu quero te agradecer muito, agradecer a quem nos escutou até aqui. Muito obrigada. Eu espero que a gente se veja em breve num próximo Conversas que Revolucionam e deixo para ti, Flá, o tchauzinho final aí. Nossa, eu estou muito, muito, muito feliz de você ter dado essa oportunidade de falar, assim, de compartilhar a minha experiência, né? Eu não sou psiquiatra, não sou psicóloga, então estou aqui realmente compartilhando o dia a dia de quem vive isso, né? Então, super obrigada mesmo, estou muito feliz da gente ter tido essa conversa. Que bom. Muito obrigada. Até uma próxima para todo mundo.